Para você que está chegando agora no nosso canal, sejam todos bem-vindos a bordo. E olha a bomba que eu tô colocando na tela. Flávio defende o modo Bukele e a construção de novos presídios. Pré-candidato à presidência diz que não se pode ter pena de quem rouba telefones e também celulares. A reportagem do Poder 360. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou na segunda-feira, dia 8, portanto ontem, que o Brasil precisa adotar uma política mais rígida de combate ao crime, inspirada em medidas implementadas pelos presidente de El Salvador, ou pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A declaração foi dada durante o evento Brasil de Ideias Mulher Especial Eleições, promovido pelo grupo Voto. Então a gente tem a obrigação de tratar esses marginais violentos como com uma legislação mais dura, sim. Esse foi um ponto. Foi o que eu vi em El Salvador. Foi a razão pela qual fui até o governo dos Estados Unidos pedir que o PCC e o Comando Vermelho fossem classificados como terroristas, afirmou Flávio Bolsonaro. O chamado modo Bukele é apontado por seus defensores como uma estratégia rigorosa de combate ao crime organizado, baseado na forte redução dos indícios de violência em El Salvador. Seus críticos, por outro lado, afirmam que esses resultados foram alcançados a custo do enfraquecimento do Estado de Direito e das garantias individuais. Os direitos humanos nessa hora, pira quando houve uma matéria dessa, Então, meus queridos, o que acontece? O Flávio Bolsonaro, eu estou muito contente por aquilo que o Flávio Bolsonaro está defendendo. Eu penso que a longo prazo ele vai intensificar mais ainda esse discurso firme, forte, contra o crime organizado. Até acho que ele deveria intensificar mais, mas acredito que isso vai acontecer ao longo do debate com as pessoas, no que ele for construindo, idealizando aí os seus pensamentos. Mas o Flávio Bolsonaro, ele está de parabéns por defender um rigor contra PCC, Comando Vermelho, quem rouba celular, político ladrão também tem que ir pra cadeia. A corrupção tem que ser combatida com rigor nesse Brasil. E o modo Bukele, que seja bem-vindo, nosso querido Flávio Bolsonaro, tem que explodir tudo contra vagabundo mesmo. Por outro lado, enquanto nós estamos vendo o Flávio Bolsonaro defendendo a pauta da segurança pública, indo até os Estados Unidos, explodindo tudo contra a PCC, Comando Vermelho, ele chegou a dar uma declaração: vocês têm até a eleição para desaparecer desse Brasil, PCC e Comando Vermelho. Foi o discurso forte que ele deu naquela marcha dos prefeitos que aconteceu em Brasília no final do mês passado. Ele viajou para os Estados Unidos, conseguiu, junto ao presidente norte-americano Donald Trump, explodir tudo e se colocou à disposição, caso seja eleito, para firmar parcerias com os Estados Unidos. É fato, meus queridos, que o Brasil está pedindo muito mais. O Brasil está pedindo socorro. O nosso país está agonizando na luta contra o crime. Ou seja, o Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva está perdendo a guerra contra o crime organizado. Você quer uma prova disso? Nós já falamos sobre isso aqui, mas está dentro do nosso contexto. Vou repetir a matéria. O governo cortou a verba do Exército e suspendeu a ação na fronteira contra o crime. Isso acontece no momento em que o próprio general Thomas Paiva, que é o comandante do Exército, diz que precisa de mais investimentos nas nossas fronteiras, porque, segundo ele, recebemos ameaças na América Latina. Você tem o comandante do Exército Brasileiro dizendo que é preciso ter mais investimentos em tecnologias
em serviços de inteligência, porque nós recebemos ameaças e aí, menos de 2 semanas depois, aparece a notícia de que o governo federal está cortando verba do Exército. Não só do Exército, mas do Ministério todo, do Ministério da Defesa. O corte na defesa aí inclui Marinha, Aeronáutica, foi de 4,3 bilhões, dos quais 1,5 aconteceu no Exército Brasileiro. Esse contingenciamento de 4,3 para o orçamento deste ano levou o Exército Brasileiro a suspender ações em curso na fronteira do Brasil de monitoramento contra o crime organizado. As fontes que acompanhavam operações relataram à reportagem da CNN que dos 4,3 bilhões previstos, cerca de 1,5 seriam destinados especificamente ao Exército, que vinha desenvolvendo operações na fronteira. Ou seja, a gente tem a seguinte situação, como eu estava falando para você. O Estado brasileiro está agonizando nessa guerra contra o crime organizado. A gente sabe muito bem que operações na fronteira, elas abrangem tráfico de drogas, elas abrangem tráfico de armas, contrabando de armas, entre outras situações que acabam gerando prejuízo fiscal ao Brasil, o prejuízo que o tráfico gera, o prejuízo que a entrada de armas geram ao Brasil. Aí a gente tem nessa questão fiscal, que é o contrabando também, de outras mercadorias, outras coisas. Enfim, o Brasil só perde a luta contra o crime. Só perde a luta contra o contrabando, só perde na luta contra a PCC, Comando Vermelho, que utilizam as nossas fronteiras, que é gigante, é um desafio, né? Nós temos divisa com a Bolívia, nós temos divisa, muita gente não sabe disso, até com a Europa. A gente tem a Guiana, né? Então é um pedacinho da Europa dentro do nosso Brasil, que faz, do nosso Brasil não, né? Da nossa América, da América do Sul, que faz divisa com a gente aqui no Brasil. Então o que acontece? Você tem o governo Lula se embabaquecendo, se é que existe essa palavra, sendo estúpido ao ir contra os Estados Unidos, que acabara de classificar a PCC, Comando Vermelho, como grupo terrorista, não aceitando isso, indo antes do Flávio aos Estados Unidos para poder defender PCC e Comando Vermelho. O Flávio Bolsonaro viaja aos Estados Unidos, todo mundo fica meio querendo tirar sarro, dizendo que o Flávio não tinha nenhuma agenda, que ele não iria conseguir nada, que iria lá implorar por uma foto. O homem conseguiu a agenda, o homem conseguiu a foto e o homem trouxe a classificação do PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Nessa situação, o Brasil precisa de socorro. Era pro Lula ligar pro Donald Trump e falar: meu irmão, parabéns por você ter classificado o PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. Nós estamos sem dinheiro para fazer operações aí nas fronteiras. Nos ajude. O Brasil pede socorro, mas não. Isso daqui, ó, é incompetência de governo, tá? É incompetência. Não é a primeira vez que a gente vê que as nossas Forças Armadas estão sem dinheiro. A gente vê ministro reclamando o tempo todo. A gente vê o comandante do Exército Brasileiro reclamando. As nossas Forças Armadas, para você ter uma ideia, se fosse para a guerra, teria munição para 30 dias de guerra. É óbvio, depois os outros países ajudam, há uma ajuda internacional, enfim, né, muda a lei, muda um monte de coisa aí, mas é fato, meus queridos, que essa é a turma que defende o Brasil nas fronteiras. Essa é a turma que deveria ser valorizada por esse governo, que viaja, que gasta dinheiro com programas eleitoreiros, com vale gás, com aumento disso, aumento daquilo, e o Estado vai virando uma mãe para algumas pessoas, e aumenta-se imposto, e vai criando barreiras,
e nunca pensam em fazer economia. Do tempo que você está acompanhando esse governo, você não viu esse governo fazer nenhum tipo de economia. Você não viu eles fazerem nenhum tipo de mudança em seus hábitos, pensando em economizar o dinheiro da população brasileira. E agora nós estamos descobertos. Essa é a grande verdade. E o nosso querido Flávio Bolsonaro, ele foi para cima, tá? Ele entrou com os 2 pés no peito de Luiz Inácio Lula da Silva em relação a esse assunto. Liberou geral. É a crítica do Flávio Bolsonaro, que explodiu contra Luiz Inácio Lula da Silva por conta desses cortes. O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro do PL criticou a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que suspendeu o repasse de 4,3 bilhões ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Defesa. Pouco mais de 1 bilhão é totalmente dedicado à atuação do Exército. 1,5 bilhão. Flávio lamentou que dificulta a atuação dos militares nas fronteiras e beneficia o crime internacional de armas e drogas, após os esforços que culminaram na reclassificação das facções por parte do governo Donald Trump. Aí fica difícil. Lula liberou geral, depois de todo o trabalho que eu tive para que o governo americano classificasse PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Você vem agora e deixa as fronteiras do Brasil completamente abertas, expostas. O parlamentar ressaltou ainda a importância das fronteiras na rota do crime e a importância da presença massiva de agentes de segurança para dificultar a atuação dos narcoterroristas. Gente, olha aí, vou falar um negócio aqui para você, tá bem? É simplesmente uma vergonha o que esse desgoverno, o desgoverno da gastância, o Brasil que não tem dinheiro para cuidar de suas fronteiras. Jeffrey Chiquini também explodiu tudo. Vamos acompanhar. Vixe, o doutor... Aplicarão novo tarifário. Só um pouquinho, vamos voltar. Bora lá, doutor Jeffrey Chiquini, com você aqui no nosso programa. Vamos acompanhar. Mas esse governo do amor é realmente um fiasco, né? No mês que os Estados Unidos classificam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, no mês que os Estados Unidos dizem que aplicarão novo tarifaço de 25% no Brasil, porque o Brasil não combate organizações criminosas, não combate o crime organizado, não combate corrupção, o governo Lula tira 4 bilhões de reais do orçamento da defesa, mais de 1,5 bilhão só do Exército, e em razão desse corte orçamentário de 4 bi, o Exército simplesmente encerra suas atividades nas fronteiras de combate ao crime organizado. Um país como o Brasil, que tem 16 mil quilômetros de fronteira, agora não tem mais o Exército nas fronteiras combatendo o crime organizado. E daí o Lula vem e dá um pronunciamento que as armas ilegais que entram no Brasil são armas que vêm dos Estados Unidos. Eu não sabia que o Brasil fazia fronteira com a América do Norte. Fato é que o Brasil é declaradamente um narco-estado. Agora a gente não vai combater o crime organizado nas fronteiras. Quer dizer, então, tráfico de drogas, tráfico de armas vão entrar e sair do Brasil com muito mais facilidade, né? Porque o pouco da resistência que ainda tínhamos, que era o Exército, não teremos mais. O Exército encerrou suas atividades na região, ou melhor, nas regiões de fronteira. Isso é muito grave, gente. O Brasil tem apenas 28 postos oficiais nesses 16 mil quilômetros de fronteira. Ou seja, gente, nós praticamente não cobrimos as nossas fronteiras. Esse é o governo Lula. E ainda quer falar em soberania. Eu quero saber agora, cadê vocês, defensores da soberania? Esse governo Lula é literalmente o melhor governo da história para o crime organizado.
Muito bem, meus queridos. Para você ligado aqui comigo, acompanhando o nosso canal onde você estiver, chega junto aí no dedinho do like, que ajuda muito, e deixa um comentário positivo no programa de hoje, o que você tá achando, tá gostando, e as notícias estão te impactando? Pois é, vai deixando o seu comentário aí, isso ajuda muito aqui o nosso programa, beleza? Se quiser ajudar através do Pix, é muito simples, muito fácil, 11 95 275 3898, para você ajudar, para você fortalecer aqui o nosso canal. Se tem alguém que... Calma, o nosso querido deputado federal do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, ele explodiu tudo em cima desse tema, em cima desse assunto, da disposição do Flávio Bolsonaro em combater o narcotráfico, o crime organizado aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Declarou guerra ao crime organizado é Flávio Bolsonaro. Flávio foi até os Estados Unidos e conseguiu classificar as facções Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas, o que deixou Lula extremamente irritado. Flávio nem sentou na cadeira de presidente e já fez mais pela segurança pública e combate ao crime organizado do que Lula sentado em tantos anos na cadeira de presidente. Mas Flávio Bolsonaro já demonstrou que ele não quer parar por aí. Ele quer ter um modelo rígido, rigoroso de combate ao crime organizado, com penas duras, com encarceramento. Ele quer adotar em nosso país o modelo Bukele. Mas afinal de contas, o que é esse tal modelo Bukele? Flávio foi hoje a um evento em São Paulo e explicou o que ele pretende fazer com a segurança pública em nosso país. Flávio defende o modelo Bukele e a construção de novos presídios. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta segunda que o Brasil precisa adotar uma política mais rígida de combate ao crime, inspirada em medidas implementadas pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Então a gente tem a obrigação de tratar esses marginais violentos com uma legislação mais dura, sim. Esse foi um ponto, foi o que eu vi em El Salvador. Foi a razão pela qual eu fui até o governo dos Estados Unidos pedir que PCC e Comando Vermelho fossem classificados como terroristas, afirmou Flávio Bolsonaro. O chamado modelo Bukele é apontado por seus defensores como uma estratégia rigorosa de combate ao crime organizado, baseada na forte redução dos índices de violência em El Salvador. Seus críticos, por outro lado, afirmam que esses resultados foram alcançados à custa do enfraquecimento do Estado de Direito e das garantias individuais. Das garantias individuais de quem? Dos criminosos, dos terroristas que colocavam terror em El Salvador. Para que vocês possam compreender, El Salvador era o país mais perigoso da América Latina. Era o país mais perigoso. Hoje, ele é o segundo país mais seguro do mundo, reduzindo em 98% o número de homicídios. Desde a eleição de Nayib Bukele, em 2019, o número de homicídios caiu 97%, segundo dados oficiais, passando de 3.346 casos no ano anterior, à sua posse, para 114 em 2024. Um dos símbolos da política salvadorenha é o CECOT, Centro de Confinamento do Terrorismo, inaugurado em 2023 e apresentado pelo governo como a maior prisão de segurança máxima das Américas, que ganhou projeção internacional pelas imagens de detentos divulgados nas redes sociais. Ao defender penas mais duras, Flávio disse que não tem que ter pena, por exemplo, de quem rouba celulares. Ele argumentou que criminosos avaliam as chances de punição antes de cometer delitos e que o endurecimento das leis poderia reduzir a criminalidade. Pessoal, olha só como Flávio Bolsonaro está empenhado em, de fato, acabar com o crime organizado em nosso país. Nossas leis são extremamente brandas. Nós temos no nosso país diversos benefícios penais. Os criminosos são tratados como aliados, como Lula. Nós já vimos ele tratando diversas vezes. Hoje há uma total sensação de impunidade. As pessoas vivem com medo, confinadas em suas casas. As pessoas não têm segurança. É o maior problema do nosso país. E Flávio está se inspirando no modelo de El Salvador, que inclusive ele foi pessoalmente para conhecer, para trazer para o nosso país. Um modelo que traz endurecimento penal, encarceramento em massa, fim de benefícios penais, progressão de regime, liberdade condicional. É um sonho para o povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro apoia uma medida como essa. Mas olha só a diferença de tratamento. Eu vou mostrar para vocês aqui como é o outro candidato à presidência, o descondenado, como ele trata os criminosos.
de comida, eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Olha o nível desse marginal. É inacreditável a capacidade de defender criminosos. Imagina só você, que já teve o seu celular roubado, ou até um parente que foi assassinado porque um criminoso queria levar o seu celular. Olha só o nível de presidente que nós temos. Ele defende abertamente o criminoso que rouba celular. E mais, ele ainda fala de menores de 14, 15 anos. Nós temos que votar com urgência a redução da maioridade penal. E nós sabemos que Lula é contrário. Ele defende que criminosos menores de idade não tenham punição. Agora, eu vou trazer outros vídeos para que vocês percebam que é recorrente a defesa dele para os criminosos. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados. Esse virou um clássico, Internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, vítimas dos usuários também. Estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos, diz que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Nós não aceitamos ser tratados como moleque. Nós não aceitamos ser tratados como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump, 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para ele. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista. Pelo menos ele reconhece que foi Flávio Bolsonaro que conseguiu classificar as facções como terroristas. Que é candidata à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos, pedir intervenção americana no Brasil. Não tem traidor. Joaquim Silvério do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. A diferença é gritante, o contraste é enorme. De um lado, nós temos um candidato à presidência que defende tudo o que há de pior para o nosso país, que é responsável pelos piores índices de violência da história do Brasil, que defende ladrão de celular, defende bandidos, que é contra a redução da maioridade penal, que foi aos Estados Unidos para batalhar para que as facções não fossem classificadas como terroristas. Aliás, onde teve mais festa durante a vitória de Lula em 2022 foi exatamente nos presídios. Ele é o maior aliado desses criminosos. E do outro lado, nós temos um candidato à presidência que está extremamente empenhado em combater o crime organizado, que nem sentou na cadeira de presidente e já conseguiu classificar as facções como terroristas, e que quer que o Brasil siga o modelo de El Salvador, para que nós possamos ter segurança, com endurecimento penal, com fim de liberdade condicional, progressão de regime e outros benefícios penais para criminosos, linha dura com o crime organizado. Gente, nunca foi tão fácil escolher um lado. Muito bem, então. Tá aí o nosso querido Carlos Jordi. Eu gosto do Carlos Jordi. Ele arrebenta com tudo, né? Ele bota lascando mesmo, não é verdade? Pra você ligado aqui na nossa programação, onde você estiver com a gente, nos acompanhando, sejam todos bem-vindos a bordo. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Se der, minha gente, colabore aqui com o nosso canal, faça um Pix, qualquer valor. Você me ajuda demais. Nosso programa precisa de você, então seja essa pessoa maravilhosa que tem sempre ajudado o nosso canal, tem sempre dado uma força aqui para o nosso programa. Qualquer valor que você mandar me ajuda muito, tá bem? Esse é um mês que eu vou precisar muito de você, então por favor faça isso, colabore e abençoe e esteja aqui com a gente, trazendo, né, qualquer valor aqui via Pix para dar uma força para o nosso canal, beleza? Qualquer valor via Pix, gente, aqui eu já vou trazer a próxima informação. Mande o seu Pix 11 95275 3898 11 95275 3898 para você ajudar o nosso canal, para você fortalecer e dar uma moral muito grande aqui pra gente. Afinal de contas, tudo que nós fazemos aqui, a gente só consegue existir porque você está aqui comigo, beleza? Presta atenção, Flávio Bolsonaro vence Lula no segundo turno, é o que diz a pesquisa da GERP. Olha só, o Flávio Bolsonaro, né, aparecendo aí já
em primeiro lugar no segundo turno. Segundo o levantamento da GERP, divulgada nesta terça-feira, dia 9, mostra que o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, tem 44,7% das intenções de voto contra 39,1% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em eventual segundo turno. Lula vence os outros candidatos testados: Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, e também Ronaldo Caiado, do PSD. O único que pode derrotar Lula no segundo turno chama-se Flávio Bolsonaro. Nos quadros testados no cenário 1, Flávio e Lula, Flávio vence com 44,7%, Lula tem 39,1%. No cenário 2, testados Lula e Romeu Zema, Lula venceria Zema com 39,2%. Zema tem 34,5%. Lula e Ronaldo Caiado, no cenário 3, tem Lula com 38,9% e Ronaldo Caiado com 33,8% das intenções de votos. Presta atenção, a pesquisa ouviu 2.000 eleitores brasileiros de 2 a 5 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é 95,5%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral e custou R$20 mil. Foi pago com recursos próprios. Tá aí então, meus queridos. Para você ligado aqui com a gente, Lula também perde para o Flávio no primeiro turno. Lula tem 34% e Flávio 35% dos votos. Então, meu amigo, essa história de Dark Horse, essa história de filme do Daniel Vorcaro não colou. Daniel Vorcaro até colocou na sua delação premiada de que o Flávio Bolsonaro não teve nenhuma contrapartida, não teve dinheiro ilícito para o financiamento do filme que conta a história de vida de Jair Messias Bolsonaro. Olha só, Flávio vence Lula no único estado do Sudeste que é governado pela esquerda, é o que diz a pesquisa. O senador lidera também no segundo turno no Espírito Santo, mas recuou desde março e empata com o presidente no primeiro turno. Segundo o levantamento da Real Time Big Data, o Espírito Santo, como diz aqui a reportagem da Veja, que é o único estado governado pela esquerda, o único estado no Sudeste, tá bem? Único estado no Sudeste governado pela esquerda, o Flávio Bolsonaro está arrebentando com tudo e lidera a pesquisa aí para segundo turno, a pesquisa estadual dentro do estado do Espírito Santo. Para você acompanhando o nosso canal, onde você estiver com a gente, deixe o seu Pix e também deixe um comentário que me ajuda muito aqui no nosso canal, fortalece demais o programa, beleza? Olha essa notícia, falando ainda aqui de segurança pública, infiltrados do PCC, operação prende ex-estagiário do Ministério Público e policiais em São Paulo. Investigações apontam que eles estariam envolvidos em um plano para assassinar um promotor do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas. Eu já vou trazer a matéria, vou trazer um vídeo, acho que da CNN, mas antes eu vou falar um negócio aqui para você. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato, o homem responsável por trazer essa classificação a PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, né? Ele que é pré-candidato à presidência, precisam dobrar a segurança do nosso querido Flávio. Flávio Bolsonaro corre um grande risco e você, que é de fé, balança. Ore pelo nosso querido Flávio Bolsonaro. Esses grupos estão aí atuando firmemente, tentando eliminar quem se torna uma pedra no caminho. E Flávio Bolsonaro, dentro da campanha, já promete isso. A gente viu na América Latina o Uribe ser assassinado. Na Colômbia, né, ele foi assassinado.
estava vencendo as prévias, as pesquisas, para a disputa como presidente da Colômbia. Foi assassinado. Charlie Kirk nos Estados Unidos, Trump, quantos atentados sofreu antes, levou um tiro, atingiu a sua orelha, porque ele se moveu, ele virou de lado. Alguma coisa chamou a atenção dele, eu acho que foi Deus, né, que usou alguma situação ali, chamou a atenção e o Trump virou a cabeça e o tiro atingiu a sua orelha. Aí você imagina o risco que o senador Flávio Bolsonaro está correndo no Brasil, tá? Já aconteceu com Jair Bolsonaro, né? Aquela facada que Bolsonaro tem problemas seríssimos de saúde até hoje. A reportagem da CNN aqui no nosso programa O Aborto Notícias. Agora são 7h54, tem informação de momento chegando aqui no Novo Dia, informação de São Paulo. O Ministério Público prendeu agora pela manhã um ex-estagiário do próprio Ministério Público, além de um investigador da Polícia Civil e um ex-investigador também da Polícia Civil, sob a suspeita de serem infiltrados do PCC. Está em destaque, inclusive, a reportagem no site da CNN Brasil, te atualizando em tempo real sobre essa operação que está em andamento. As investigações apontam que eles estariam envolvidos num plano para assassinar um promotor do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público, e também num esquema de extorsão de investigados. Destacando, portanto, que essa operação está em andamento. Daqui a pouquinho o Guilherme Rajão já está com a gente? Guilherme Rajão, para trazer mais informações então sobre como funcionava esse esquema, o que apontam as investigações, o que temos já de detalhes com relação ao cumprimento de mandados aqui em São Paulo, Guilherme. Exatamente, Carol. Bom dia novamente a você que nos acompanha. As informações vão chegando, a operação que ainda está acontecendo, a operação do Ministério Público, e que tem aí como alvos pessoas importantes, inclusive, que tinham atuação dentro desses órgãos, como o próprio Ministério Público, também um investigador da Polícia Civil e um ex-investigador da Polícia Civil sob suspeita de serem infiltrados do primeiro comando da capital. As investigações apontam que eles estariam, portanto, envolvidos nesse plano para executar, para assassinar um promotor do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do MP. E em um esquema também de extorsão de investigados. Então, o promotor seria Amaury Silveira Filho. Ele seria o promotor alvo, portanto, de toda essa organização criminosa que estava infiltrada nestes dois órgãos, tanto no Ministério Público como na própria Polícia Civil. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão nas cidades de Campinas e Cardoso, ambas no estado de São Paulo. Segundo as apurações, uma semana antes aí da deflagração da Operação Pronta Resposta, lá em 2025, que a gente recorda que cobrimos bastante na época, falando justamente sobre essa questão, um dos principais suspeitos responsável direto pela execução do plano contra o promotor do MP se reuniu com o chefe dos investigadores da DISE, a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes de Campinas. Entre os materiais apreendidos, agentes descobriram vídeo que mostra o encontro entre os investigados às vésperas da operação que frustrou a execução de Amaury. O MP ainda investiga as informações privilegiadas que foram repassadas pelo investigador de polícia ao criminoso. Portanto, uma operação hoje que tem justamente como objetivo acabar aí com essa quadrilha, com essa organização criminosa, né, podemos dizer assim, que estava, portanto, organizando mais uma vez a execução deste investigador. Portanto, as investigações descobriram que um dos principais membros da organização criminosa havia sido vítima de extorsão, praticada ainda por um agente que usava informações privilegiadas. O responsável pelo crime seria um até então estagiário do próprio MP, que é um desses alvos nesse dia de hoje dessa operação. Nós devemos ter aí nas próximas horas uma entrevista coletiva que vai ser realizada na sede da Polícia Federal, mas em Campinas. Nós estamos aqui muito próximos já do Ministério Público aqui de São Paulo, onde também estaremos acompanhando todos os desdobramentos com relação a essa operação, uma operação importante que traz mais desdobramentos, portanto, acerca dessa organização criminosa que planejava executar
este investigador, portanto, do Ministério Público. A gente está por aqui e vamos seguir acompanhando, trazendo mais detalhes ao longo da nossa programação. Carol. De nada, então. Guilherme Rajão trazendo para a gente informações de São Paulo, essa operação que está em andamento. A gente aguarda essa entrevista coletiva. É a operação do Ministério Público de São Paulo, que tem como alvos um ex-estagiário do MP, também um investigador e um ex-investigador da Polícia Civil. Investigações que apontam que eles estavam envolvidos num esquema, num plano para assassinar um promotor do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Então, nesse momento, tem reportagem já no site da CNN Brasil. A gente te convida a acessar o conteúdo para também acompanhar todos os detalhes sobre essa operação. Muito bem. A operação aconteceu na manhã dessa terça-feira, dia 9, e eu estou trazendo, né, aqui para você a matéria até um pouco longa, para você entender o quão contaminado está o Estado, né? Olha essa loucura aí, ó. Estagiário do Ministério Público cobrava 500 mil para brindar traficante do PCC. Minha gente, a nossa guerra contra o PCC, o Comando Vermelho, ela é como eu disse para você, o que os Estados Unidos acabou de fazer, talvez Lula não vá colher efeitos disso, mas nós esperamos muito que o senador Flávio Bolsonaro, quando eleito, né, presidente da República, se Deus quiser, a partir do ano que vem, ele vai tomar posse como presidente da República, ele vai poder usar a força dos Estados Unidos para combater isso daqui, ó. A gente viu agora um Brasil sem dinheiro, Lula não economiza nada, Lula não fez nada para poder economizar, para o Brasil ter dinheiro. O Brasil está quebrado, o Brasil deve e muito. O Brasil, as pessoas estão endividadas, o Estado está endividado e nessa situação o Brasil avança rumo ao declínio total e principalmente perdendo a guerra para o crime organizado. Olha isso daqui. Você imagina o quanto disso não existe Brasil afora. A operação Infiltrados, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo na manhã desta terça-feira, dia 9, resultou na prisão do investigador da Polícia Civil, Maurício Aparecida Oliveira, e também do ex-estagiário do próprio Ministério Público, Gabriel Lira de Jesus, esse da foto em destaque, e também de um policial civil aposentado. Todos suspeitos de integrar esquema ligado ao primeiro comando da capital, o PCC. Investigações apontam que o grupo atuava em duas frentes distintas, enquanto uma linha apura o possível repasse de informações estratégicas relacionadas a um plano para assassinar o promotor de justiça Amaury Silveira Filho, integrante do GAECO de Campinas, outra mira esquema de extorsão que teria utilizado informações sigilosas obtidas dentro do próprio Ministério Público. Segundo investigadores, o então estagiário teria aproveitado do acesso aos sistemas internos para identificar criminosos ligados à facção com elevado poder financeiro. A partir dessas consultas, ele passou a ser suspeito de participar de cobranças em troca de suposta proteção e da promessa de evitar o avanço de diligências policiais. A apuração indica que os dados utilizados nas abordagens eram obtidos em bancos de informações restritos e posteriormente compartilhados com outros integrantes do grupo. A Polícia Civil, o policial civil aposentado preso na operação, também é apontado como integrante do esquema. As investigações indicam que ele teria auxiliado na obtenção de informações e também no contato com possíveis vítimas de extorsões. José Maurício Aparecido Oliveira, que ocupava o cargo de chefia na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, o DAISE ou DISE, de Campinas,
é investigado por suposta ligação com pessoas envolvidas no plano para matar o promotor do GAECO. O Ministério Público apura se informações sensíveis sobre a atuação do integrante do GAECO foram compartilhadas com integrantes da organização criminosa. As suspeitas surgiram durante o aprofundamento de investigações anteriores, que já haviam identificado trama para executar o promotor responsável por importantes operações contra o PCC. Além das prisões, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. É como eu disse para você, meus queridos. Olha a notícia. Infiltrados do PCC, estagiário invadiu dados do Ministério Público e ameaçou os criminosos. O que ele fazia, Fábio? Ele tinha acesso ao sistema do Ministério Público. Opa, o Fábio é um envolvido no crime, poderoso, tem dinheiro, tem influência. Vou entrar em contato com ele, oferecendo informações privilegiadas e vou cobrar uma grana, não é? Imagina só, né, minha gente? Meu Deus do céu. Sinceramente, gente, eu fico doido da cabeça. Como, né, eu estava dizendo aqui para você, como o Estado brasileiro perde a luta contra o crime. É simplesmente ridículo a gente ver Lula praticamente negando a ajuda dos Estados Unidos para combater o narcotráfico, para combater essas facções criminosas. Ô Lula, resolve isso daqui. É um problema no estado de São Paulo? É um problema no estado de São Paulo. As forças de segurança do Tarcísio estão aí. O Ministério Público do estado de São Paulo está aí. Resolve isso daqui, Lula. Quem era para estar defendendo a população tá lá, ó, agindo como infiltrados do PCC. Enquanto esse Brasil não tomar uma decisão de realmente combater PCC, Comando Vermelho, com muita garra, a gente não vai avançar. Nós não iremos à frente, de modo algum. Infelizmente, o nosso Brasil, ele está mergulhado no crime organizado. Estamos num verdadeiro lamaçal. PCC e Comando Vermelho não é brincadeira. Outras facções também não são brincadeira. E eu espero, meus queridos, que o próximo presidente dessa nação tenha o entendimento que é preciso lutar, que é preciso guerrear, travar uma verdadeira guerra contra essas facções criminosas. PCC, Comando Vermelho. E outras também. Infelizmente, Luiz Inácio Lula da Silva não avança nessa pauta. Não avança nessa pauta. Muito pelo contrário. Parece que defende esses bandidos. Para você ligado aqui com a gente, acompanhando o nosso canal, nosso programa tem sequência. Eu ainda tenho uma treta muito boa para trazer para você. Uma verdadeira guerra. Presta atenção. Ei, você. Você mesmo. Um bonitão, bonitona que tá aí comigo, me acompanhando agora, já deixou o like, já compartilhou o vídeo, me ajuda demais, tá bem? Então o que acontece? Eu tenho uma bomba para trazer na sequência. Então não saia daqui não. Fica comigo aqui na sintonia.
Pessoal, tudo que nós fazemos aqui, a gente só consegue prosperar, caminhar, manter o meu programa no ar, porque você me ajuda, né? Tem gente que dá presentes para esse canal e tem gente que se tornou um verdadeiro anjo. Seja você também um anjo que ajuda esse canal, que precisa de você. Qualquer valor via Pix, você me ajuda demais. Você me ajuda a manter o programa em alto astral, o programa para cima. Então, por favor, colabore, ajude, abençoe o meu canal. Pix na tela aqui para você. 11 95 275 3898. Se você puder abençoar, se você puder ajudar. Alôzão, minha querida Sayonara Sanches, tudo bem, Flor? Um beijão no seu coração. Um abraço todo especial pro Oséias Júnior, está acompanhando o nosso programa lá em Pernambuco. Ele tá em Surubim. Diz ele que lá todos são Flávio Bolsonaro. F22 neles. Quem aqui acompanhando o meu canal também é F22. Mete o dedo no like agora sem dó e sem juízo, não é? Mete o dedo no like sem juízo mesmo, com muita força, tá? E você que acompanha, gosta do meu canal, contribua através do Pix, qualquer valor, gente. Me ajuda demais, beleza? A crítica de Lula a Alexandre de Moraes em conversa com 2 ministros. Isso aqui tá pegando fogo, tá? Lula e Alexandre de Moraes não é de agora, tá bem? Não é de agora. Lula falou muita merda sobre Alexandre de Moraes, tá? Meteu o dedo na ferida mesmo. E eu quero trazer agora para você os comentários, a gente tem atualização sobre isso, do nosso querido André Marcília. Chegando agora a palavra do especialista. Vamos acompanhar aqui no nosso A Bordo Notícias. A coluna da Bela Megali publicou hoje cedo no Globo uma revelação que é devastadora. O presidente Lula se encontrou há cerca de um mês com os ministros Nunes Marques e André Mendonça e fez uma crítica ao Moraes e uma cobrança explosiva capaz de destruir a ponte entre ambos. Será que é o fim da lua de mel entre Lula e Moraes, entre o governo federal e o STF, o consórcio estatal? Eu vou te contar isso agora. Eu sou André Marcília, advogado comentarista, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem um like nesse vídeo. Bom, o que traz a Bela Megali é que o Lula se encontrou, repito, há um mês com Nunes Marques e André Mendonça e meteu a boca no Moraes, meteu o pau no Moraes e disse o seguinte para os ministros, que o tal do contrato de 130 milhões da esposa Viviane Barsi com o Vorcaro é inexplicável. Disse que gera uma incredulidade muito grande que esse contrato tenha sido realmente jurídico e que o ministro Moraes não deu as explicações necessárias até agora. Ó, de coisa esquisita o Lula entende, não é? Se tem um fato ali que, enfim, parece meio nebuloso, tem uma coisa que o Lula entende, é isso. Ele participou de todos os grandes escândalos do país, é um sommelier de corrupção e acho que, enfim, fala aí com lugar de fala aquilo que ele traz. O ponto aqui, meus caros, é que ele não falou para qualquer pessoa, ele falou para o Nunes Marques, que é o ministro presidente do TSE, e falou para o André Mendonça, que é o relator do caso Master. E aí é que a gente precisa entender que essa fala dele não é necessariamente um ataque ao Moraes. Pode ser que tenha uma coisa por trás, e é isso que eu vou te mostrar agora. O que estaria por trás? Por que o Lula estaria falando para o presidente do TSE e para o relator do caso Master que o Moraes está esquisito nessa história, que o Moraes não está bem na fita em relação às suas explicações e aquilo que a sua mulher faz? O ponto é que o Lula sabia e muito provavelmente fez de propósito
propósito, sabia que ia haver o vazamento dessa reunião. Lula se encontrando com Nunes Marques e André Mendonça já é esquisito, falando mal do Moraes, de quem ele foi parceiro durante esses últimos 7 anos e, sobretudo, em quem ele está de olho para o ano que vem, porque se o Lula, por acaso, for reeleito, o Moraes vai ser o presidente do STF no ano que vem. E aí o Lula não vai querer estar de mal do Moraes. Então, provavelmente, essa jogada ou esse encontro foi um encontro em que o Lula sabia que aquilo que ele dissesse seria vazado para a imprensa. A imprensa vazou e talvez seja essa realmente a intenção do Lula. Porque o Lula sabe muito bem que ele precisa se livrar nesse momento para a sua campanha dessa parceria com o Moraes. Não pega bem para o Lula em campanha ter uma parceria com um ministro como o Moraes que está, enfim, apanhando de tudo quanto é lado, que tem essa esposa com esse contrato esquisito de 130 milhões, aliás, apareceu mais um de 50 milhões ainda adicional a esse, e tudo isso pega muito mal pro Lula. Andar com o Moraes queima a foto, queima o filme do Lula mais ainda do que ele já queimou. E é isso que ele muito provavelmente quer. Esse encontro talvez tenha sido premeditado para vazar para a imprensa. E se não foi, certamente o vazamento ou foi premeditado ou pelo menos favorece ao Lula, porque o que se publica aqui no Globo é que o Lula está de mal, entre aspas, com o Moraes. Isso não é verdade. Isso definitivamente não é verdade. Então, o que está por trás dessa notícia é uma intenção do Lula de se dissociar do Moraes, pelo menos enquanto a campanha durar. Depois da campanha, no ano que vem, se ele for reeleito e o presidente do STF for o Moraes, eles dão as mãos novamente e fazem como o Barroso fez com o Cacai, cantam junto no microfone as evidências que são essas parcerias últimas dos últimos 7 anos entre governo federal e STF, o consórcio do mal. Meus caros, deixem aqui o seu comentário e vamos ficar ligados. Muito bem, segue lá o nosso querido doutor André Marcília, né, as redes sociais dele aí, o canal do YouTube também, sempre trazendo, né, aqui no nosso programa, eu gosto de trazer aí os especialistas de plantão. Sabe quem também explodiu tudo a respeito desse assunto? Foi o Deltan Dallagnol, né? O Deltan bem empolgado, né? E ele gostou da notícia aí de que o Lula detonou aí o Alexandre de Moraes por conta do escândalo do Banco Master. Vamos acompanhar aqui Deltan Dallagnol. Não. Até o Lula detonou Moraes pelo escândalo do Master. Olha aqui comigo o que foi que a jornalista Bela Megali publicou hoje no Globo. Eu li agora e eu te conto aqui do aeroporto porque eu achei isso bizarro. O escândalo do Banco Master está finalmente rachando a base de sustentação do STF. E quem que está jogando uma bomba aí em cima do Moraes é o próprio Lula. Acompanhe aqui comigo essa matéria aqui intitulada A Crítica de Lula a Moraes em Conversa com 2 Ministros do Supremo. Aliados de Lula não escondem. A ferida está aberta quando o assunto é Alexandre de Moraes. A atuação do ministro para barrar a aprovação do Messias para o STF ainda gera incômodo no presidente. Lula deixou clara a indisposição, inclusive para colegas de Moraes na corte. Há cerca de um mês, em um encontro reservado com 2 ministros, com André Mendonça e com Cássio Nunes Marques, Lula evidenciou descontentamento e chegou a criticar Moraes no âmbito do escândalo do Master. Gente, o presidente falou que ele acha necessário Moraes vir a público explicar o contrato milionário firmado pelo escritório da esposa do ministro, a Viviane Barsi, com o banco. Em conversas privadas, Lula já demonstrou incredulidade quanto ao valor de 130 milhões de reais do negócio. Olha que coisa mais interessante. Um mês atrás, Lula chamou 2 ministros no STF, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, ambos indicados pelo Bolsonaro, mas o que mais chama atenção é que ambos são justamente o presidente e o vice-presidente do TSE, em ano de eleição, gente. Ou seja, os 2 ministros que vão conduzir as eleições esse ano. E chamou eles, é claro, para uma reunião reservada no Palácio do Planalto. E aí lá dentro, sem câmera, sem assessor, sem jornalista, Lula detonou Alexandre de Moraes. E olha, não foi por qualquer coisa não. Foi exatamente pelo escândalo do Banco Master que envolve a esposa do Moraes, a dona Vivi, como a gente costuma chamar aqui no canal, simplesmente a advogada mais cara do mundo. E agora o Lula, vejam só, o mesmo Lula que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias,
Esse Lula, ele está incomodado. Ele se diz aí incrédulo, sem acreditar nesse contrato da dona Vivi com o Master. Gente, nem Lula engoliu esse contrato. Lula, lembre, condenado em 3 instâncias um processo, em 2 instâncias em outro, por dezenas de milhões de reais de corrupção, nem ele engoliu. Ou ele está ali também tocando música para dançar, né? Ele pode estar falando aquilo que os ministros querem escutar para tentar gerar uma aproximação. Agora, de toda forma, ele jogou o Moraes aos leões, ele colocou no sal, ele virou as costas, largou a mão do Moraes diante de 2 ministros, um deles aquele que conduz a investigação do caso Master, que é o André Mendonça. Agora, o Lula aparecer agora, publicamente, detonando o Moraes, na minha visão, é uma tática clara de descolamento, de afastamento de Lula da imagem do Moraes. O ministro que hoje é o mais contaminado pelo escândalo do Master e é o mais tóxico do Supremo, porque o Lula está preocupado em ganhar a reeleição, é só isso que ele vê agora. Tanto que a conversa dele foi com os 2 ministros que vão comandar as eleições. Só que, se depender dos aliados do Lula, essa briga entre ele e o Moraes não vai demorar muito para acabar. Olha aqui. Nos bastidores, uma trégua entre Lula e Moraes vem sendo costurada por uma frente que reúne integrantes do Judiciário, do Governo e do Congresso. 3 poderes em favor do amor, da recomposição, da reconciliação entre Moraes e Lula. O argumento é que o petista precisa preservar a melhor relação possível com os ministros da Corte, especialmente porque Moraes assumirá a presidência do tribunal no próximo ano. Não só isso, né, gente? Do lado do Moraes, ele também não quer ficar isolado, não quer ficar emparedado com o risco de impeachment pelo escândalo do Master. O distanciamento entre os dois ganhou força com a repercussão do escândalo do Daniel Vorcaro e chegou ao ponto crítico quando a indicação do Messias foi rejeitada no Senado, com a articulação por trás dos panos aí, como a gente sabe, do próprio Alexandre de Moraes. Então olha só como que funciona Brasília. Vocês estão entendendo? Lula e Moraes, eles estão brigados, mas dentro do próprio campo do Lula. Tentam reconstruir a relação entre os dois por uma questão pragmática e de poder. E do lado do Moraes também. Em 2027, preste atenção que o Moraes vai ser presidente do STF. E se Lula ganhar a eleição, ele vai precisar do Moraes para governar. Além disso, se a direita conseguir encher o Senado de gente, o Moraes vai precisar do Lula para não tomar o impeachment. Um Moraes inimigo do Lula na presidência do STF não é nada bom, nem para Lula, nem para o PT, nem para o governo. O estrago que ele pode fazer é muito grande. E um Lula inimigo do Moraes também é ruim para o Moraes, para o Toffoli, para o Gilmar Mendes, para os ministros mais políticos do tribunal e que são hoje os mais emparedados. Você já pensou aí em Moraes presidente do STF com mais poder do que nunca? E o mandato dele, gente, dura 2 anos, vão ser 2 anos de terror. É por isso que a direita precisa chegar em peso ao Senado em 2027, para ter a força para fazer o impeachment de Moraes, que abusou do seu poder contra milhares de brasileiros desde 2019 e vai continuar dobrando a aposta se não for responsabilizado de acordo com a Constituição e com a lei. E vai ficar abrindo caminho para outros fazerem o mesmo. E agora eu quero ouvir você. Você acha que o Moraes ele vai explicar o contrato de 130 milhões da esposa dele? Conta pra mim aí nos comentários, se inscreve no canal, clica. Muito bem, segue lá o canal também do nosso querido Deltan Dallagnol. Tá aí, meus queridos. Então, né, a gente tem aí a visão do nosso querido André Marcília, né, a visão também do nosso querido Deltan Dallagnol. Pode ser algum esquema, né? Por que ele foi se reunir logo com o André Mendonça e com o Cássio Nunes, são os 2 ministros indicados por Bolsonaro? Chegou lá, desabafou contra o ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe que depois que surgiram os escândalos do Banco Master, Lula, de fato, deu uma afastada do ministro Alexandre de Moraes. Você pode achar que é estratégia, você pode achar que é cortina de fumaça. A gente, quando traz esse tipo de matéria, surge todo tipo de comentário. A opinião é sua e ela é bem-vinda, você pode dar a sua opinião. Mas, meus queridos, de uma coisa eu sei. O ministro Alexandre de Moraes, ele ficou pesado. Ficou... É aquela velha história, né? Quando eu comentei isso a primeira vez, do que o Lula estava, né, chateadinho com o Alexandre, e não é de agora, não. Né? À época eu disse, né, a história aqui do sujo falando do mal lavado. Né? Uma amiga nossa aqui do canal rachou o bico de tanto rir quando eu usei essa expressão. É o sujo falando do mal lavado. Né? O Lula, ele é muito puro para se misturar com o Alexandre de Moraes.
não é? É muito puro, é de uma pureza que eu vou te falar. E aí o que acontece? A gente tem agora essa situação, né? E aí o que acontece? O Lula tá sentando a madeira, né? Jogando o pau nas costas aí do Alexandre. E agora, olha só, ministros, isso deu no Metrópolis, ministros estão tentando reaproximar o Lula de Alexandre de Moraes. Ah, meu Deus do céu. Integrantes do Supremo Tribunal Federal, STF, atuam nos bastidores para reaproximar o presidente Lula do ministro da Corte, Alexandre de Moraes. A articulação, segundo auxiliares presidenciais, eu achei que era dos assessores palacianos, mas não, agora são a articulação, segundo auxiliares presidenciais, tem sido capitaneada pelos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, ambos indicados ao Supremo por Lula. Foi o que eu perguntei quando eu divulguei pela primeira vez essa matéria ontem, e eu comentava exatamente isso, né? Por que Lula, ao invés de procurar o Cássio Nunes e o André Mendonça, não procurou o ministro, ou os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin? Por que será? Mas, eu até comentei, esses ministros, eles estão também contaminados por Alexandre de Moraes. É só você ver a parceria, né, como são brothers. O ministro, por exemplo, o Flávio Dino, com o Alexandre de Moraes. Como é a parceria deles. E eu até questionava, né? Será que os ministros de Lula já se debandaram aí para o lado do Alexandre? Nos bastidores, os ministros afirmam que seria importante Lula e Alexandre de Moraes reatarem a boa relação, sobretudo porque o ministro será o próximo presidente da corte. Os dois se distanciaram nos últimos meses após Moraes ser envolvido no caso Master, sobretudo depois de o Senado também rejeitar a indicação de Jorge Messias. Lula tem criticado publicamente nos bastidores e defendido que Moraes precisa explicar o contrato de 129 milhões do escritório de sua esposa, a Viviane Bartz, com o banco de Daniel Vorcaro. Conforme foi noticiado pela Bela Megali, em O Globo, Lula chegou a criticar Moraes em conversa reservada com os ministros do STF, Nunes Marques e também o André Mendonça. Além do caso Master, Lula ficou chateado com Moraes após ser informado que o ministro teria atuado contra Messias no Senado, algo que o magistrado nega. Por ora, Lula segue resistente em voltar às boas com Moraes. No fim de maio, os dois se encontraram em alguns eventos públicos, mas não interagiram muito. Um desses eventos foi a posse do cardiologista Roberto Calil, médico do presidente, na Academia Nacional de Medicina. Segundo relatos, Lula tratou Moraes friamente. E um breve comentário, né? O Lula está enfiando os amigos em todos os lugares, né? Exatamente. Amigo Dino, amigo Zanin, que é advogado do Lula, no STF. Agora é o Calil, que é o médico dele, e já vão enfiando todo mundo aí nos cargos, né? Eu quero só ver se vai ser de graça. Claro que não é, né? Essa galera vai pra lá pra ganhar uma grana, né? Você sabe, né, que tem uns cargos aí, conselheiro disso, conselheiro daquilo, que, mais de 100 mil, né? E os caras, durante o governo de Lula, enfiaram as mulheres dos ministros. Coisa linda, Brasil! Coisa mais gostosa, não é? Enquanto isso, o exército tem que se afastar das fronteiras, porque não tem dinheiro, meu amor. Não tem dinheiro. Vai pegar o quê? Os nossos combatentes do exército brasileiro, vai colocar eles lá, o quê? Com a espingarda velha, comendo gongo na selva, matando passarinho, para poder sobreviver? Meu amigo, é difícil, hein? E você, tontão, fazendo L achando que era só picanha, cerveja, não é? Agora nossas fronteiras estão descobertas porque não tem dinheiro para manter o exército brasileiro por lá. Brasil, hein? Brasil dos janhos, não é isso?
Vamos à Fofoca News. Olha só, o Flávio diz que quer uma mulher como vice. Aí você anota aí, esse gordinho já falou isso. Vou falar de novo. Vou falar rapidinho, não vou ficar argumentando, não vou ficar esticando conversa. Eu tenho uma teoria, tá? Você acredita se você quiser, eu posso estar errado também. Não é verdade absoluta, não. Para mim, a vice de Flávio Bolsonaro se chama Michele Bolsonaro. Não, porque o Bolsonaro falou que não, porque ela vai ser candidata ao Senado, porque é isso, porque é aquilo. Você pega e acredita em mim ou não, e eu posso estar redondamente, quadradamente enganado. Mas nada tira da minha cabeça, tá bem? Ainda mais o Flávio o tempo todo sinalizando que quer uma mulher. E nunca aparece essa tal mulher. Aí, aquele negócio lá de... mas eles estão brigados. É na hora que fazer as pazes que a aliança vem. Inclusive no vídeo do Flávio, ele postou ele abraçando com a Michele. Vocês viram? Vocês viram a música de campanha, de pré-campanha do Flávio? Pois é, eu até tenho aqui, eu deixei reservado para esses momentos. Deixa eu ver se eu só consigo ampliar aqui. Tem justamente o Flávio, mas agarrado com a Michele, meu amigo. E aí nada tira da minha cabeça que vai ser a nossa querida Michele a vice do Flávio Bolsonaro. Eu posso estar errado, enganadíssimo posso, mas eu tenho essa, entendeu? Essa pulguinha atrás da orelha. Talvez eles não tenham anunciado isso ainda para não interromper as negociações, tá? Mas nada tira da minha cabeça que pode ser a nossa querida Michelinda, a vice-presidente do Brasil, ao lado do nosso querido Flávio Bolsonaro, né, botando para quebrar contra o crime organizado. E a nossa esperança é o Flávio Bolsonaro, tá? É o Flávio Bolsonaro, e juntamente com os países da América Latina, juntamente com os Estados Unidos, vamos combater o crime organizado com a força que o Estado precisa ter, porque não é dando chocolate para bandido que a gente vai combater o crime organizado nesse Brasil, não. Então essa é a música linda, maravilhosa, que está sendo divulgada aí pela pré-campanha do nosso querido Flávio Bolsonaro. A esperança que nos une faz valer tudo que importa. Vem com fé, pode sonhar. Vem com fé, pode acreditar. Vem com fé, pode acreditar. Vem com fé, pode... Aqui, chegou onde eu queria chegar, tá bem? Tá aí então, não é? Mas o gordinho falou, agora eu posso sair falando pra todo mundo. Não, isso daqui é um palpite. É um palpite meu. E até um desejo, mas é um palpite, tá? A gente vai aceitar quem ele escolher juntamente com o Bolsonaro. Não vai mudar nada pra mim. Não muda nada. Não muda o meu voto, não muda o meu pensamento, não muda nada. Essa é a grande verdade. Eu só ficaria feliz se fosse. Mas se não for também, de verdade, pra mim não muda nada. Só que eu tenho uma pulguinha atrás da minha orelha que vai ser a Michele a vice. Posso estar falando besteira aqui, posso estar empolgado, mas eu falo isso, há muito tempo. Você que me acompanha aqui pode ter certeza que você já me viu falar isso antes. Não é a primeira vez, tá bem? E nem é também assim um mega desejo meu, não. Não. O meu candidato é o Flávio. O vice é um bônus, não é? O vice é um bônus. Se for a Michele, beleza. Se for outra mulher também de garra, de coragem, seja bem-vinda. Vambora, tá? Como eu tô falando, não muda nada pra mim, não. Mas é a minha... Não é nem questão assim de torcida. É uma pulguinha atrás da minha orelha que fica... Michele, Michele, Michele. A pulguinha até fala, né? Eu não acredito que você chegou até aqui e não ajudou o meu canal com nada, né? Você olhou pra minha cara, deu um tchau, saiu, viu que não tem nada bom por aí, voltou novamente e agora tá aqui olhando pra minha cara, assistiu o programa inteiro e não fez uma colaboração, não mandou R$10 pra ajudar, não mandou 5 pra ajudar. Eu não acredito que você fez isso comigo hoje. Né? Hoje nós só tivemos a colaboração da minha querida Patrícia Alves.
mais uma vez um beijão. E você que está me acompanhando, se puder fazer isso, se puder colaborar com o nosso canal, por favor, gente, dá essa força para o seu amigo gordinho, dá essa força agora para o nosso canal. 11 95 275 3898 para você abençoar o canal, para você fortalecer aqui o nosso programa. Qualquer valor via Pix, você dá uma moral muito grande e ajuda aqui o nosso programa. Tá bem? Eusébio tá com a gente, nos acompanhando. Valeu, Eusébio. Um abraço para você, meu querido. Grande abraço também ao Antônio. Tá deixando boa tarde aí, valeu. Itapetinga, São Paulo. Valeu, valeu, Itapetinga. Grande abraço. Itapetininga, agora sim, Itapetininga, São Paulo. Grande abraço, valeu. Pessoal, a partir, eu acredito que de amanhã, tá bem? Eu vou tentar emendar, terminar essa live e começar a live no novo canal. Na intenção de levar vocês para um novo canal, que nós vamos trabalhar, tá bem? E já era, né, para mim estar fazendo isso há muito tempo, tá bem? E às vezes por uma questão técnica, por uma questão de envolver com outras coisas, eu não coloquei o segundo canal para rodar. E eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar um outro canal e eu quero você aqui também nesse outro canal, beleza? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui na nossa sintonia. Sejam todos bem-vindos, como é bom ter você por aqui. Não se esqueça, gente, de colaborar, ajudar aqui o nosso programa. 11 95 275 3898 para você trazer qualquer valor, qualquer colabore, me ajuda demais aqui. Então pensa seriamente em ajudar o nosso canal com o Pix qualquer valor. Beleza? Vou mandar um abraço, um cheiro especial para você que colaborar agora com o meu programa. Quero citar o seu nome. A gente vai esperar alguns minutinhos. Se você também não puder ou não estiver afim, não tem problema não. A amizade é a mesma. Mas pelo menos o like. E quem já deixou o like, comenta eu. Deixa um comentário. Eu. Aí eu vou mandar um beijão pra você. Comenta eu. Agora. Comenta eu. E se você ajudar, o Pix que cair aqui, eu vou agradecer ao vivo. Se não der também, não tem problema não. A gente vai lutando, né? A nossa luta diária e constante é desse jeito mesmo. Beleza? Qualquer valor via Pix me ajuda, por favor. Alôzão, meu querido Wagner, comentou eu, porque já deixou o like, a Neuza Coutinho também. Valeu, Neuza, Deus abençoe. Eu de Campinas, Eusébio, Zébio, eu de Campinas. Rimou. Meu querido Edson Silva, cheguei atrasado. Valeu, Edson, grande abraço, meu querido, Deus abençoe. Valeu, alô, Antônio, tá deixando boa tarde, gordinho, já mandei alô. É Itapetininga, São Paulo, valeu. Sayonara Sanches, a minha querida maravilhosa, a nossa querida... a Fofa, lá nos Estados Unidos, valeu, obrigado, Fofa, obrigado também a nossa querida, maravilhosa, também nos Estados Unidos, às vezes eu vou falar Mariane, né, Mariá, valeu, Mariá, Deus abençoe, está em Washington DC, valeu, grande abraço, e aquele alô mais do que especial para você que está aqui comigo, nos acompanhando. Se puder, gente, ajudar o nosso programa, qualquer valor aí, no Pix, você me ajuda demais. Qualquer valor mesmo. Não precise ficar acanhado, envergonhado. Eu só tenho 5, só tenho 10. Qualquer valor, gente. Aqui, ó, o Pix do Gordinho para você ajudar esse canal. 11 95 275 3898 para você abençoar o nosso programa, para você fortalecer o nosso canal. Faça isso, por favor, ajude, abençoe, colabore. Agradeço muito a sua audiência, seu carinho. Você que está na nossa sintonia, está sempre comigo. Muito obrigado mesmo.